E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo vamos resolver um exercício relacionado ao estudo do lançamento de projéteis. Observe a figura ilustrada no quadro enquanto eu faço a leitura do enunciado. Uma pedra que se encontra em uma elevação de 60 metros sobre uma plataforma horizontal é arrastada por uma enxurrada com a velocidade de 3 metros por segundo. A que distância horizontal do ponto de projeção e com que velocidade em quilômetros por hora ela atinge o solo? Muito bem, observe mais uma vez a figura ilustrada no quadro. Eu vou admitir que, no instante t igual a 0, a pedra perde o contato com a plataforma horizontal e, portanto, nesse instante, ela possui velocidade v0x orientada na horizontal e para a direita, a favor do eixo x do meu sistema de coordenadas cartesianas, conforme ilustrado no quadro. A intensidade de v0x é igual a 3 metros por segundo. Muito bem? A partir desse instante, a pedra descreve seu movimento no plano xy, ilustrado no quadro, sob ação exclusiva da aceleração da gravidade local, cuja intensidade é igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado, atingindo o solo no ponto de ordenada y igual a h, que é igual a 60 metros, conforme o texto afirma. Muito bem. Para calcular o deslocamento horizontal, representado na figura por Dzão, medido a partir da linha vertical que passa pela origem do sistema de coordenadas, eu preciso primeiro calcular o tempo de queda. Para fazer isso, eu vou recorrer à lei horária do movimento retilíneo uniformemente variado, movimento descrito pela partícula quando eu projeto o seu movimento bidimensional no plano XY. A partir do tempo de queda, eu tenho condições de determinar o valor de Dzão a partir do conhecimento da velocidade v0x. Tendo o raciocínio em mente, vamos aos cálculos. Então, nesse item A, nós vamos utilizar y é igual a y0 mais v0y vezes t, mais 1 sobre 2 vezes ay vezes t ao quadrado. No instante t igual a 0, a partícula parte da origem do nosso sistema de coordenadas cartesianas. Portanto, y0 é igual a 0. No instante t igual a 0, a velocidade inicial da partícula na direção do eixo y também vale 0. Portanto, 0 vezes t anula esse segundo termo. Logo, ficamos com y é igual a 1 sobre 2 vezes ay t ao quadrado. Muito bem. Eu vou substituir agora y por h. Sendo assim, obtemos h é igual a 1 sobre 2 vezes a aceleração na direção do eixo y é igual a mais g, conforme ilustrado no quadro. Perceba que o eixo y está orientado na mesma direção e sentido da aceleração da gravidade local. Portanto, 1 sobre 2 vezes g vezes o tempo de queda ao quadrado. Isolando o tempo de queda ao quadrado, obtemos a expressão 2 vezes h sobre g. E isso nos dá o dobro de 60 metros dividido por 9,8. Efetuando os cálculos, você vai encontrar 12,245 aproximadamente. Extraindo a raiz quadrada, você vai obter um tempo de queda aproximadamente igual a 3 segundos e meio. Muito bem. Para calcular agora o deslocamento horizontal representado por Dzão, basta recorrer à lei horária do movimento retilíneo e uniforme. Esse é o movimento que a partícula descreve na direção do eixo x
quando eu projeto o seu movimento bidimensional nessa direção. Sendo assim, obtemos x é igual a x0 mais v0x vezes o instante t. Muito bem. Substituindo x por dzão, obtemos dzão igual. x0 é igual a 0. No instante t igual a 0, eu reforço. A partícula parte da origem do nosso sistema de coordenadas cartesianas, mais v0x, 3 metros por segundo, vezes 3,5. Consequentemente, o alcance horizontal dzão fica dado por 3 vezes 5, 15. Vai 1, 3 vezes 3, 9, mais 1 que foi 10. Aproximadamente 10,5 metros. Muito bem. Observe o cálculo realizado. Então, aqui nós temos a resposta obtida. Muito bem. Bom, vamos agora para o item que eu vou chamar de B. Ele pede a velocidade final da partícula. A velocidade final da partícula está representada no quadro. Nós temos aqui o instante t, em que a partícula atinge o solo, instante t igual a 3,5 segundos. Nesse instante, a partícula possui velocidade horizontal dada por v0x, que permanece constante ao longo de todo o movimento, conforme já vimos no vídeo anterior. E na direção do eixo y, a partícula agora possui uma velocidade orientada verticalmente para baixo e representada pelo vetor vy. Portanto, para obter a velocidade final da partícula, a sua intensidade, eu preciso, primeiramente, calcular o valor de vy. Para fazer isso, mais uma vez, eu vou recorrer a uma das expressões obtidas no estudo do movimento retilíneo uniformemente variado. Para obter vy, eu vou recorrer à seguinte expressão. Vy é igual a v0y mais a aceleração AY vezes t. v0y, conforme já foi dito anteriormente, é igual a 0 e, portanto, vemos que a velocidade final da partícula na direção do eixo y é igual a AY, 9,8 metros por segundo ao quadrado, vezes o tempo t de queda, 3,5 segundos. Sendo assim, obtemos Vy igual, efetuando aí os cálculos, 34,3 metros por segundo. Muito bem. Para obter V, basta agora recorrer ao teorema de Pitágoras, pois o vetor V0x e o vetor Vy formam entre si um ângulo de 90 graus. Sendo assim, temos que V ao quadrado é igual a V0x elevado ao quadrado mais Vy já determinado ao quadrado. V ao quadrado, portanto, é igual V0x, 3 elevado ao quadrado, 9. Vy, 34,3 elevado ao quadrado vai nos dar 1176,49. 1176,49. V ao quadrado, portanto, é igual a 1185,49. 1185,49. Extraindo a raiz quadrada desse número, você vai encontrar aproximadamente 34,43 metros por segundo. Como o exercício pede o resultado em quilômetros por hora, você vai encontrar aproximadamente 124 quilômetros por hora. Muito bem.
Observe os cálculos realizados, os resultados obtidos. Com isso, eu encerro este vídeo. Até a próxima.